Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, voltamos agora com as nossas questões comentadas, né? Referente à nossa aula 2, tá? O nosso assunto agora desse bimestre aí agora, dessa etapa agora, chama-se funções, né? E o tio dividiu em etapas, nós vamos falando da primeira etapa. Bom, vamos lá. Volume 3, capítulo 8, página 30, exercício número 1. O perímetro e a área de um quadrado dependem da medida de seus lados. Letra A. Escreva a lei de formação da função que a cada medida L dos lados do quadrado determina seu perímetro P. Então, olha só, gente, quadrado. Ó, o quadrado, o lado dele vale L, certo? Então, perímetro é o quê? É a soma da medida dos lados. Então, olha só, ele pediu para chamar, eu quero saber de P, então vamos botar aqui, ó, P, o perímetro em função do lado L, é igual a 4L. O que é 4L? É 4 vezes o L. Tá aí a nossa lei de formação, ok? Letra B. Escreva a lei de formação da função que a cada medida L dos lados do quadrado determina a sua área. Bom, gente, a área é essa região interna aqui, ó. Isso aqui é a área. O quadrado mede L, não é isso? Lado L. Então eu tenho que a área do quadrado em função dos seus lados é igual a L ao quadrado. Por quê? Porque a área do quadrado é o lado vezes o lado, que é lado ao quadrado. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão número 3, página 30. Escreva a lei de formação da função que... Bom, então vamos lá. A cada número real x associa seu dobro. Então a função é essa aqui, ó. Eu tenho que y é igual a cada número real x associa o dobro, né? Y é igual a 2x. Ou ainda, ao invés de y, eu posso colocar o quê? F de x igual a 2x. Ou uma ou a outra. Letra B. A cada número real x associa o triplo subtraído de 5 unidades. Então, ó, eu posso ter y igual a 3x menos 5. Ou ainda, f de x, ao invés de y, a gente coloca f de x, que é a função em função da variável x, é igual ao triplo de x subtraído de 5 unidades, menos 5. A, B. C. A cada número real não negativo, ou seja, só pode ser positivo, x associa sua raiz quadrada. Então eu tenho y igual a raiz quadrada de x. Ou seja, não pode ser negativo, só positivo. Ou ainda, f de x igual a raiz quadrada de x. Letra D. A cada número real x diferente de zero associa seu inverso. Gente, o inverso... Só para vocês entenderem aqui, ó, o inverso de x, né? O inverso vai ser o quê? 1 sobre x, só para entender. Então eu tenho que y é igual a cada número real x diferente de zero, porque não pode ser, o x não pode ser zero, associa seu inverso. Então, o inverso de x é o quê? 1 sobre x. Ou ainda, f de x igual a 1 sobre x. Letra E. A cada número real x associa a sua quinta parte. Então, quinta parte é o quê? É dividido por 5. Então, y é igual a x dividido para 5. Ou f de x é igual a x dividido para 5. Letra F. A cada número real x associa seu próprio valor. Beleza. Então, y é igual a x. Ou ainda, f de x é igual a x, ok? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Questão número 4 da página 31. É um probleminha. Em um parque de lazer, há várias atividades para os visitantes entrarem em contato com a natureza. Uma delas é a descida do rio de boia. O ingresso do parque custa R$80. O ingresso custa R$80. E dá direito ao aluguel de uma boia por 1 hora. Então, olha só. Dá direito ao aluguel de uma boia por 1 hora. A cada hora de uso da boia a mais, são cobrados R$5. Então, olha só. Isso aqui é
a mais, né? Após o período. Então vamos lá. Letra A. Qual será o valor pago por um visitante que usar a boia por 2 horas? Gente, a primeira coisa que nós temos que definir é a equação que determina a lei de formação desse problema. Então, olha só, presta só atenção numa coisa. Eu tenho f de x, né, a função em função da variável x é igual. Qual é o valor fixo? Não é R$80? Então, R$80, né? Mais, olha só, a cada hora de uso da boia a mais, então ele vai pagar 80 mais R$5 por cada hora de uso a mais. Então, se eu botar aqui, ó, mais 5x, quem é x? F de x é o valor que vai pagar. X é o quê? É o tempo, né? É o tempo de uso da boia. Só que se eu botar x aqui, eu vou acabar cometendo um equívoco. Isso aqui está errado, ó, errado. Por quê? Porque ele dá direito... Olha só onde está a pegadinha desse exercício. Ele diz que quando se paga os R$80 o ingresso, dá direito ao aluguel da boia num período de 1 hora. Então eu tenho que tirar aqui, desse x aqui, o período de 1 hora. Então olha qual é o correto. F de x igual 80, que é o fixo, é o ingresso, mais 5, que multiplica o quê? O tempo, que é o x, né? O tempo que vai usar a boia, menos 1 hora. Por quê? Porque essa 1 hora já está incluso no ingresso. Então vamos lá. Essa é a lei de formação. Então, aí, com base nessa lei de formação, eu vou calcular o que ele pediu. Então vamos lá. Ó. Deixa eu só colocar aqui. Ó. F de x é o quê? É o valor pago, ó. Valor pago. E x, quem é x? X, tempo de uso da boia. Tempo de uso da boia, ok? Então vamos aqui, ó. F de x é igual a 80 mais 5, que multiplica x menos 1. Então, olha lá. Qual é o valor a ser pago, que é o f de x, por um visitante que usar a boia por 2 horas? Então, o meu x vai ser 2, ó. Então, f de x é igual a 80 mais 5, que multiplica 2 menos 1. Então, f de x é igual a 80 mais... Gente, 2 menos 1 é 1. E 5 vezes 1 é 5. Então, f de x é igual a 80 mais 5, 85 reais. Ok, gente? Ok? Entenderam? Beleza. Letra B. Escreva a lei de formação da função que relaciona o valor total a ser pago com o número de horas que a boia foi utilizada. Na verdade, no meu entendimento, meus amores, essa aqui deveria ser a letra A, porque a gente não vai ficar fazendo nada sem a lei de formação. Então tá aqui, ó. Nós já desenvolvemos a lei de formação aqui na letra A, só que ele pediu isso na letra B. Então tá aqui, ó. F de x é igual a 80 mais 5, que multiplica o quê? X menos 1. Ok? Letra C. Qual é o valor total a ser pago? Então ele quer o f de x, ó. Qual é o valor a ser pago? Tá? Aqui também, ó, valor pago. Aqui ele também queria o f de x, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Ó. F de x, tá? Para x igual a 2 horas, ó. Então, qual é o valor a ser pago? Se a boia for utilizada por 5 horas. Se a boia for utilizada por 5 horas e por 8 horas. Então, na verdade, aqui eu tenho 2 cálculos, né? Então, vamos lá. F de x para x igual a 5 horas. E depois f de x para x igual a 8 horas. Sem problema. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho que f de x é igual a 80 mais 5, que multiplica x menos 1. E aqui, f de x igual a 80 mais 5, que multiplica
x menos 1. Então, vamos fazer primeiro aqui, para 5 horas. Então, f de 5, porque x é igual a 5, igual a 80, mais 5, que multiplica o quê? 5 menos 1. Ok? Então, f de 5 igual a 80, mais... Gente, 5 menos 1, 4. 5 vezes 4, 20. Então, f de 5 igual a 80 mais 20, 100. 100 o quê, gente? 100 reais. Ok? E aqui, para 8 horas, então eu tenho f de 8 igual a 80 mais 5, que multiplica 8 menos 1. F de 8, que x é igual a 8, é igual a 80, mais 8 menos 1, 7. 5 vezes 7, 35. Então, 80 mais 35. Então, F de 8 igual a 5, 8, 3, 11, 115 reais. Ok? Letra D. Se um visitante pagou 95 reais, então, ó, F de x é igual a 95 reais. Por quantas horas ele utilizou a boia? Quer saber o x, olha lá. Então vamos substituir aqui, ó. F de x igual a 80 mais 5, que multiplica x menos 1. No lugar do f de x eu vou botar quanto? 95. É igual a 80 mais 5 vezes x, 5x. Ó, aqui e aqui. Ok, gente? Multiplicar aqui, ó, a propriedade distributiva. Menos 5. Então, eu tenho que 95, passou 80 para cá, menos 80, passou 5 para cá, mais 5 é igual a 5x. Então, eu tenho que 5x é igual a 95 menos 80. Dá 15. 15 mais 5, 20. Então, 5x igual a 20. Então, eu tenho que x é igual a 20 dividido para 5. X igual a 4 horas. Ok? Tranquilo? Vamos agora para a letra E. Qual é a quantidade máxima de horas? Qual é a quantidade máxima de horas que a boia pode ser utilizada para que o valor a ser pago não exceda 120 reais? Então, f de x não vai poder exceder 120 reais. Então, vamos substituir aqui. F de x igual a 80 mais 5, que multiplica x menos 1. Então, eu tenho que f de x é 120. Ó. Então, no lugar do f de x, eu boto 120 igual a 80 mais... Ó, propriedade distributiva de novo. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, você tem 120 menos 80 mais 5 igual a 5x. 120 menos 80, 40. 40 mais 5, 45. Então, 5x igual a 45. X igual a 45 dividido para 5. X igual a 9 horas. Meus amores, a gente para por aqui, dá aí uma visualizada legal aqui nas questões, ó, para vocês poderem olhar com calma, tudo aqui resolvidinho, bonitinho para vocês, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte das resoluções comentadas, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco.